Uma delas aconteceu num período no qual eu trabalhava em um banco, né? Hoje em dia eu vivo da capoeira, vivo a capoeira, levo ela como filosofia de vida. E no período no qual eu trabalhava em um banco, aconteceu uma situação onde o gerente do banco chegou para mim e falou que eu teria que dar uma arrumada no meu cabelo. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 17, 18 anos, eu trabalhava nesse banco, aonde meu cabelo não era assim, né? Ele era Black Power. E aí eu fui para casa, cheguei em casa e disse: mãe, tem que dar uma arrumada no meu cabelo. Daí minha mãe falou assim: não vamos arrumar o teu cabelo. Aí ela fez um penteado chamado de trança nagô, que é as trancinhas grudadinhas no cabelo e tal, no couro cabeludo, quer dizer. Arrumei, beleza, fui trabalhar. Aí quando cheguei no banco, aí o gerente me chamou no término do trabalho e disse: Valdir, tem como a gente dar uma arrumada nesse teu cabelo? Aí eu perguntei para ele o que era para ele arrumar o cabelo. Aí ele chegou para mim e falou que seria necessário cortar o cabelo. Aí eu me deparei numa situação de preconceito no sentido assim: o meu trabalho estava sendo bem desenvolvido, né? E aí eu questionei ele se a minha forma de se vestir estava atrapalhando, né, na minha produção. Ele falou que não, que estava tudo sob controle. Aí eu perguntei para ele, digo: se chegarem para você e pedir para cortar um dedo, você vai cortar? Ele não entendeu muito a pergunta, achou até que eu estava afrontando ele. Ele disse: não, mas é que são normas do banco. Eu digo: bom, se são normas do banco, eu não vou cortar meu cabelo, porque se não está atrapalhando o meu desenvolvimento, então procurem outro funcionário. Mas, né, se a gente chegou até aqui, eu vivo falando também que se eu estou num espaço como esse, hoje, falando com vocês, muito preto, muita preta tiveram que morrer para que eu pudesse estar aqui. Tudo isso que eu adquiri não foi por questão de ganhar alguma coisa, né? Foi tudo adquirido. Então, por ter adquirido tanto esse conhecimento, essa troca, é uma obrigação minha também compartilhar com outras pessoas e principalmente com os meus, né? Se eu não estiver fazendo isso, de nada vai estar adiantando a minha questão de existência nesse plano aqui. Isso é um pensamento meu. Eu tava brincando com meu primo e aí um tio meu me chamou pra jogar videogame, né? A famosa história de convencer uma criança a ficar sozinha, no caso. E aí, aconteceu que ele me molestou, né? Com 6 anos, quando eu sofri primeiro, eu não entendia, sabe? Eu não achei normal, também porque eu nunca tinha feito, né, isso. Porém, agora, nesses 5 anos que eu sofri abuso, eu sabia que era errado. Eu me sentia um lixo. Ainda me sinto. E a sensação que eu mais sinto, né, é de culpa. Porque eles me culparam. Porque eles diziam que eu era assim. Sempre fui uma criança um pouco espontânea demais contra as coisas. E isso incomodava muito a minha família. Incomodava o meu padrasto, que incomodava a minha mãe. E minha mãe me repreendia sobre isso. Você não pode andar desse jeito, você não pode ter um cabelo desse jeito, você não pode se vestir desse jeito. E isso foi como se eles tirassem toda a minha personalidade. Primeiro tiraram a minha personalidade, as minhas roupas, o meu sorriso. E eu me tornei uma pessoa vazia em questão de conteúdo. E eu comecei a me cobrar muito sobre isso e por mais que eu me esforçasse muito, eu sabia que aquilo ali eu não conseguia mudar. Embora eu não soubesse o que era aquilo ali, porque nunca me falavam o que era aquilo ali que eu estava sentindo, o que eu era, porque eu era uma criança de 6 anos. Eu tentei muito recompensar em estudos, em ser um bom filho, um bom estudante, mas minha mãe uma vez chegou e disse para mim que isso não era o suficiente, porque o suficiente para ela era eu ser um garoto normal, porque ao ver dela não era um garoto normal. E eu lembro de eu empurrar ele, tipo, com um lado do meu corpo, assim, porque ele tava em cima de mim, eu tava de costas. Daí eu empurrei ele, joguei assim pro lado da cama, só que eu não medi a força que eu tava. Então eu fiz isso com tanta força que a minha cama meio que virou assim de lado, abriu um furo.
do lado, assim, entre o colchão e a cama. E daí eu lembro dele levantar e falar, nossa, tu me machucou, porque eu atirei ele com muita força contra a parede. E daí eu lembro de eu ter pedido 1001 desculpas, só que ao mesmo tempo que eu pedia desculpa, minha cabeça só pensava em eu tentar não deixar ele ver que tava saindo sangue. Então, eu lembro de, tipo, eu sentar assim com as pernas bem fechadas assim, e com a mão na frente e falar, me desculpa. Teve uma vez, numa certa noite chuvosa, um dia no meu aniversário, ele chegou em casa bêbado e agrediu minha mãe. Eu jogava videogame pra me distrair, porque aquilo me incomodava bastante. E me pegou pelo braço e me jogou em cima da cama. Ele falou assim pra mim, vou te ensinar como é que se lida com uma mulher. Aquilo, pra mim, foi a pior coisa que um ser humano fez. Eu já passei por várias situações difíceis, mas ver minha mãe apanhando na minha frente foi uma situação bem complicada e delicada. Eu morava em Porto Alegre e tinha dread vermelho, tá ligado? E uns piercing, pá. Aí eu cheguei na doceria com uma mochila. E daí na mochila tinha um monte de coisa. Tipo, a mochila tava cheia e a carteira tava embaixo. Aí eu cheguei na prateleira dos doces e fiquei olhando assim um tempão. E o segurança, tipo, a hora que eu entrei, o segurança já veio atrás de mim. Só que, tipo, só caminhando e tal, dando umas olhadas. Aí eu pensei, porra, que merda, né, mano? Mas tá suave. Aí eu olhei, assim, as barras de chocolate, peguei uma, peguei outra e tal. E larguei a mochila, tipo, no balcão, assim, das barras. E daí eu abri a mochila. E, tipo, eu deixei as barras que eu queria separada. E eu fui pegar a carteira embaixo. E, tipo, eu tava com a mão dentro da mochila. E o segurança chegou, botou a mão no meu ombro. O que você tá fazendo? Eu, marginal, não sei o que, não sei o que. Tu acha que tu vai roubar a loja, Rastafari? E não sei o que, não sei o que. Começou a me xingar muito, mano. Muito, muito, muito. E eu tentando explicar que eu tava tentando pegar minha carteira. E ele falou, não sei o que, vai pra lá, vai pra lá. Aí chegou uma funcionária. Aí a funcionária me chamou pro canto. E daí o segurança começou a revistar minha mochila, tá ligado? E daí ele viu que a carteira tava embaixo. Aí ele falou, não sei o que, desculpa e tal. É porque é o protocolo da empresa, algum bagulho assim. E eu, filha da puta, tá ligado? O que mais me marcou, assim, em termos de preconceito foi como mãe. Por eu ter 2 filhos de pais diferentes. E por eu ter passado por 2 separações. Várias pessoas se afastaram de mim. Por eu ser mãe solteira. Então, assim, a gente fala tanto em respeito à diversidade, mas eu acho que a gente ainda tem que aprender muito a aceitar as formações de famílias diferentes das tradicionais. Que a gente precisa valorizar mais a nossa forma de viver da maneira que a gente consegue viver. Não é porque a minha família não é igual à sua família que a minha família é errada, que a minha família é melhor ou pior. Né? Tem muitas famílias que têm essa estrutura padrão, mas isso não quer dizer que são felizes, não quer dizer que são pessoas saudáveis, funcionais. Eu tive preconceito quando eu conheci meu marido. Há 30 e poucos anos atrás, que a gente é casado há 38 anos. E a família dele não me aceitava porque era preta e pobre, né? Mas eu deixei, foi o único, graças a Deus, foi a única, foi sofrido bastante na época, né? Porque eu não tenho essa coisa de tipo de preconceito com nenhuma raça, com nem tipo sexual, cada um, eu tenho que ver o que a pessoa é pra mim. Como aconteceu com meu marido, ele é alemão, e a família dele também, preta, pobre, não pode. Na época a professora era uma profissão excelente, né? Então, tem uma professora que é solteira, casa com ela. Ele disse, não, tio, eu quero a Ieda como minha esposa, não me interessa a forma ou o poder aquisitivo dela, né? Eu sofri muito bullying, né? Muito preconceito também por ser gordo. Por causa do meu jeito, então, tipo assim, o pessoal da minha turma não era muito compreensível com isso, tanto que tinha muito preconceito dentro da sala de aula, não só comigo, mas com outros colegas também. Bom, era um sentimento muito ruim, eu me fechava, eu não podia contar para os meus pais, não podia procurar ajuda, vamos dizer, né, porque de algumas partes ocorriam ameaças, né, que não falavam pra mim, mas eu ficava sabendo. Então eu era muito medroso, eu era pequeno, eu era medroso, então eu tinha bastante medo. E essa semana eu fui, né, passar lá na frente e tinha um velho. Aí ele assobiou pra mim e ele falou assim, princesa, vem cá, senta no meu colo, não sei o que lá. E foi meio que tipo pra cima de mim pra puxar meu braço.
Aí eu só peguei, saí de perto correndo e vim pra casa, mas tipo, me deixou extremamente desconfortável, me deu até uma crise de ansiedade na hora. A começar pela gordofobia, né, que é uma coisa que acontece frequentemente nos ambientes em que não estão preparados para trabalhar com pessoas que não são com um corpo padrão, por exemplo, né? E aí a gente ouve comentários como, por exemplo, vamos fazer o projeto verão, vamos fazer, né, academia todos juntos, vamos fazer uma competição para ver quem perde mais peso, essas coisas todas, e as pessoas acho que esquecem que isso pode gerar vários gatilhos, inclusive de compulsão alimentar em pessoas que já passaram por alguns processos de emagrecimento ou de que engordaram, né, num curto período de tempo. E eu falo disso porque quando eu tive uma depressão profunda há 8, 9 anos atrás, eu emagreci 30 quilos em um ano, e foi quando as pessoas mais elogiavam o meu corpo, por exemplo. Elas chegavam pra mim e diziam, nossa, como você tá bonita, e eu tava destruída, né, por dentro, e meu corpo transparecia isso. Aí pegaram minha cabeça e ficaram batendo, depois me trancaram no banheiro, e eu só saí do banheiro quando tinha batido pra ir pra casa e a tia da limpeza tinha ido limpar o banheiro, porque eu não conseguia sair. Aí depois disso eu tive que conviver com essas pessoas. Meus pais não sabem disso porque eu nunca contei, eu sempre guardei pra mim. Eu acho que na minha cabeça eu não precisava incomodar eles com esse tipo de coisa. E eu fiquei sofrendo bullying delas por muito tempo, desde o 3º até o 6º ano, que foi quando eu mudei de escola. Então, quando eu fiquei na sala de espera, o pessoal não viu que eu tinha chegado e eles estavam conversando, né, a respeito de quem seria o escolhido ou não. E quando eu cheguei, então, nesse momento, e sentei e fiquei ali aguardando para depois chegar os outros colegas, para eles dizerem realmente quem tinha sido escolhido. E eu ouvi, então, as pessoas, né, que lá estavam, dessa instituição, falando que o currículo do professor, né, tal, dando o meu nome, é um currículo bom, né, que o pessoal falava muito bem a respeito, né, do meu trabalho, né, que a gente vinha então executando, mas que a minha cor não era para a clientela daquela instituição. E eu ouvi isso, sem eles me falar, só ali naquela salinha, e depois eu tive que ficar esperando, né, para eles dar o resultado, então, de quem seria escolhido. Gosto de pedalar, e um dia um cara me disse que ele gostaria de ser o banco da minha bicicleta. Então, uma brincadeira, né, bem desagradável, assim, que a gente vai, assim... Também eu acho que a mulher, ela pode estar onde ela quiser, né? Então, eu levo muito isso, assim, comigo, em consideração na minha vida, que eu tenho direito, como mulher, de estar em qualquer lugar que eu queira estar. Mas a gente vê fora, quando vê pessoas fora da escola, que vem procurar a direção da escola por algum motivo, para uma transferência, para vir alguém de outra escola para cá, né? E às vezes chegam aí na minha sala e olham para mim e perguntam, preciso falar com a diretora, né? Daí, quando eu digo sou eu mesma, às vezes, não é sempre, né? Mas algumas vezes tu percebe, sim, um olhar meio, mas essa é a diretora, né? Isso, na verdade, as pessoas não estão preparadas, né? Para que, principalmente as pessoas... negras, pretas, enfim, e sejam em cargos de liderança. E também sofri os maus tratos das pessoas quando eu saí do meu país. Eu saí do meu país, fui pra Colômbia, daí na Colômbia eu não podia falar com ninguém, porque, tipo, se eu cumprimentava ou perguntava alguma coisa, as pessoas, tipo, me ignoravam, me diziam que eu não era daí, que eu não tinha direito de fazer alguma coisa, ou... como posso dizer... que eu não merecia que eles me falarem, porque eu não pertencia a esse país. Quando eu era mais nova, eu era muito mais alta que as outras crianças, e eu era muito magra de aparecer os ossos. E tinha uma menina que ela sempre implicava comigo. Ela ficava falando do meu cabelo, do meu corpo, da minha altura... E sempre ela me perseguia e me batia. Teve uma vez que eu levei uma facada dela. Que a gente tava, eu e a Júlia, minha irmã, e uma mais minha que a gente tava no pátio sentadas e era do lanche. Na minha escola tinha faca e talher para as crianças comer.
E ela falou que eu tava incomodando ela, sendo que eu só falei pra ela ficar longe de mim e não me bater. E eu levei uma facada no braço. Não dá pra ver aqui, mas ficou uma cicatriz enorme. E só aí eu fui na diretoria. Mas é porque uma tia viu que meu braço estava machucado e me levou pra lá. Então, bueno, como você sabe, eu sou da Venezuela, né? Então, tipo, quando você troca para um país novo, tipo, são coisas novas para as pessoas. Tipo, para algumas pessoas é difícil aceitar aos demais, sabe? Então, tem pessoas aqui, tipo, não daqui, sim. Em outros lugares que, tipo, eles falaram da... Como negro, estrangeiro, você não é daqui, você é um refugiado, tipo assim, coisas assim. Então, tipo, são coisas que, tipo, você, como que, não tem importância, mas, tipo, assim, dor, pues, sim, você tem dor, porque essas palavras para outras pessoas, você tenta encaixar em outro país, com outras pessoas, coisas novas, então, tipo, você tenta ser o melhor que você acha, para que tentar encaixar, mas, tipo... Então, eu posso falar sobre como me assumi dentro de casa, né? Eu tinha saído na rua com uma pessoa e nesse dia, infelizmente, a minha mãe me viu com essa pessoa. E aí eu tive que me assumir dentro de casa pra ela. E foi muito difícil porque ela ficou 2 dias sem falar comigo. E ela fazia bastante chantagem emocional também comigo. E eu tive que passar por isso sozinho, porque não tinha ninguém ali pra me apoiar por eu morar com ela. E eu me sentia muito mal porque eu não conseguia... Tipo, eu pensava, por que os outros podem ser felizes e gostar das pessoas que querem e eu tenho que sofrer por causa disso? Eu amava meu cabelo, eu adorava fazer penteado nele e a minha avó ajeitava meu cabelo. Era um momento muito nosso, sabe? Ela ajeitava meu cabelo, eu gostava muito dele, só que quando eu comecei a sofrer bullying, deu pra perceber que eu era muito mais infeliz, eu comecei a ficar muito mais infeliz. Eu era uma criança muito extrovertida, por incrível que pareça. Eu gostava de sair, de brincar, e por conta do bullying eu acabei me tornando muito introvertida. Eu acabei ficando muito sozinha, porque eu tinha muito medo das outras crianças. Então, perpassa a cor de pele. O preconceito tá na classe social, tá onde tu mora, tá na roupa que tu veste. Se não é uma roupa que tá de acordo com o padrão exigido, a gente ainda sente esse preconceito. E imagino como que é estar do outro lado do preconceito, que sim, que é o que é pobre, negro e mora na periferia. Então, se eu, nessa situação que eu me encontro, já sinto isso, eu fico imaginando quem está numa situação ainda mais diferente da minha. Eu comecei a transição no ensino fundamental. Sempre foi ruim, nunca foi bom, né? No começo, acho que é a parte que eu acho que mais sofre. Mas o pior é que não era nem a dor física. Era o que eles falavam, né? Que eles iam me jogar ali, que eles iam me empurrar ali no asfalto, que isso, que aquilo. Eu nunca dei tanta bola. Até que eles falavam muita coisa pesada, e daí isso ia pesando, eu não dava bola, mas um dia a gente, né, acaba explodindo. Até que teve uma hora que eu atravessei a rua, saí correndo e fui pra casa chorar. E a minha mãe não tava em casa e ninguém me ajudou. Eu não sou uma pessoa, tipo, uma menina com um padrão de corpo, né, obviamente nítido, né. Então, isso desde pequena sempre acarretou muito no meu psicológico, vamos botar assim. Que acabou atrapalhando na questão tanto psicológica quanto física, pra mim. Desde cortes a tentativa de suicídio, né, por conta do bullying, e depressão, ansiedade, bipolaridade, do qual hoje eu tomo medicação. Eu fiquei doente por conta de uma gripe, e me atacou meus rins, meu intestino, tudo. E acabou de que eu precisava tomar uma medicação muito forte, do qual eu ficava grogue. E eu acabei dormindo, tipo, muito pesado e tal. E aconteceu de que ele foi me visitar, ver como é que eu tava, coisa e tal. E nisso, ele entrou no quarto, eu tava no meu quarto deitada, tava grogue, não conseguia me mexer muito bem. E ele se aproveitou, né? Começou a tocar partes íntimas, peito, regiões íntimas mais por baixo, coisa e tal. E a sensação de impotência naquela hora, tipo, foi muito grande, porque a gente, sim, eu queria pedir ajuda, queria gritar, pedir por socorro, mas não tinha ninguém em casa, só tava a gente. Então, é uma coisa que me marcou muito, que é pesado.
E aí, depois que eu comecei a minha transição, as pessoas começaram a estranhar mais ainda, foi ficando mais pro lado. E as únicas pessoas que conviviam mesmo comigo eram os meus amigos, que eram 3 pessoas. Então, da escola inteira, eu só convivia com 3 pessoas. E o resto, todo mundo estranhava muito o meu jeito, porque a minha transição foi indo aos poucos. Primeiro, eu descobri a existência de pessoas trans. E aí eu fui me identificando com gênero, depois eu fui descobrindo outros. E aí a minha transição primeiro foi mais com nome, pronome. Só que eu não achava que as pessoas precisavam me respeitar. Eu sabia que eu era, mas eu não sabia que as pessoas, tipo, precisavam respeitar o meu nome e o meu pronome. Eu só achava, tipo, querem me chamar de menina? Tá bom, vou respeitar isso. Só que não é assim, mas era cabeça de criança. Eu tenho 18 anos, me chamo David. Eu sofri bullying por 2 anos seguidos, onde eu desenvolvi depressão. Por conta disso, eu descobri que eu tinha indo no psicólogo TDAH e hiperatividade. Eu sofri bullying por causa do meu sobrepeso e por causa de estilo de roupas que eu usava e como eu me comportava na escola. Eu rodei 2 anos por conta disso, por causa que eu não queria ir pra escola. Eu tentei cometer suicídio uma vez, não consegui por causa que meu pescoço quebrou antes. Então, em vez de quebrar o pescoço, ele quebrou um osso da clavícula e eu fiquei internado por 1 mês e meio. Eu tive sérios problemas, fui enforcado em sala de aula, fui abusado praticamente em sala de aula. As pessoas chegavam e falavam, não sei o que, o olho dela é grande, não sei o que, ela tem um olho de bonita, uma coisa assim. E tipo, eu ficava mal com isso. Eu já chorei várias vezes em questão disso, eu já me senti horrível por causa disso também. Tipo, umas coisas, tipo, elas falavam pra mim que isso magoou a gente. Isso realmente magoou. E tipo, as pessoas também não iam gostar que fizesse a mesma coisa com elas. Tá, eu tava saindo da academia umas 9 e pouco da noite. E aí, era um dia chuvoso. Daí eu tava passando por um negocinho que é escurinho. E daí um cara com capuz, máscara e todo coisado assim, falou assim, é com vocês dois que eu vou falar. Eu adoro chupar bucetinha de menino novinho. E daí começou a vir atrás de mim. E assim, quando a gente fala de preconceito, né? A gente tá aqui pra falar de preconceito, geralmente a gente pensa na questão do preconceito racial, né? Do racismo aí, que é estrutural no nosso país, né? Que é perpetuado desde o período da escravidão, né? O nosso país foi o último país a abolir a escravidão. Ele tem ainda uma mentalidade muito escravagista, né? Infelizmente. E mesmo eu sendo branca, né, eu não sinto na pele aí diariamente, né, a dimensão das dores, do prejuízo que o preconceito leva, que o racismo leva, ele traz para as pessoas. Mas eu posso sim observar no meu dia a dia, eu posso identificar situações em que ele acontece, né, e a gente vê o quanto ele está presente em todas as áreas, né, em muitas situações do dia a dia. E eu posso, né, devo ter empatia, tá? Me colocar no lugar do outro, né? E eu tenho a obrigação, eu acredito que todos nós temos a obrigação de sermos antirracistas, sim, de lutarmos contra, né? De não passarmos adiante aquelas piadinhas, aquelas brincadeiras de mau gosto, aquelas concepções preconceituosas, né? Aquelas concepções que são baseadas aí, né, em fundos racistas. I've been walking
with my face turned to the sun. Weight on my shoulders, a bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head, just in case I have to run. I do what I can when I can, while I can for my people. While the clouds roll back and the stars fill the night, that's when I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. I can feel it in my bones. Early in the morning, before the sun begins to shine, we're gonna start moving towards that separating line. I'm wading through muddy waters. You know I gotta make up mind. And I don't mind if I lose any blood on the way to salvation. And I fight with the strength that I got until I die. So I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. And I know what's around the bend might be hard to face 'cause I'm alone, and I just might fail, but Lord knows I'll try. Shine stars fill up the sky. Stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. I hear freedom calling, calling me to answer. Gonna keep on keeping on. I can feel it in my bones. I go to prepare a place for you. I go to prepare